Você está com a sua Bíblia em mãos? Abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, verso de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso de número 18. Quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que Deus tem ministrado muito a mim, a respeito de casamento e da vida das ovelhas que o Senhor tem me confiado, e do quanto aquilo que esse texto nos ensina deve ser vivido e praticado dentro das nossas casas. Quero ministrar uma palavra ao seu coração que intitulei de Assuma a Bronca do Amor. Olha aí para quem está do seu lado, marido, esposa, namorado, namorada, noivo, noiva. Se você está solteiro, olha para o Espírito Santo e diga assim: assuma eu. Me assuma. Não é novidade para ninguém que a nossa geração ela é marcada pelo narcisismo, pelo individualismo, pelo egoísmo, que cada vez mais tem escalado. Esses dias mesmo eu estava vendo uma notícia de um homem na China que se casou com uma inteligência artificial. E obviamente isso demonstra o quanto a nossa geração está perdida. E o quanto por vezes os nossos casamentos estão pautados e baseados em conveniências. De fato e verdade, tanto bíblica quanto estatisticamente falando, o casamento, na maioria das vezes, faz um homem, faz uma mulher prosperar em vários aspectos e sentidos. Porém, ainda que o casamento possa ser uma forma de levar homens e mulheres à prosperidade, o casamento nesse aspecto não é um meio, ele é um fim. Por que nós casamos? Casamos porque amamos, e ponto final. Aqueles que de alguma forma tentam encontrar justificativas para terem casado ou para se manter casados, provavelmente não entenderam ou não vivem aquilo que é o amor. 1 Coríntios capítulo 13 diz de forma muito clara e enfática: o amor não procura os seus próprios interesses. Portanto, não nos casamos para nos dar bem na vida. Não deveríamos nos casar de uma forma egoísta, para extrair do outro uma felicidade que não temos, uma esperança que não temos, ou algo que não possuímos. O interesse no casamento originalmente deve ser o de compartilhar, mas a grande verdade é que vivemos na era da irresponsabilidade. Você sabe que biblicamente, culturalmente, olha que coisa interessante, o que Deus criou, lá no relato da criação, Deus criou o casamento, ponto. O que Deus criou entre um homem e uma mulher? O casamento. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, então ele disse: far-lhe-ei uma esposa que lhe auxilie e lhe corresponda. Então da costela de Adão, Deus fez Eva e entregou Eva para Adão, e os dois, a primeira vez que se viram, se casaram. O que Deus criou? Casamento. A cultura judaica, por causa de uma crescente irresponsabilidade, criou aquilo que nós conhecemos como noivado, que nada mais é do que um compromisso, uma aliança de um casamento eminente. Então a cultura ocidental mais moderna criou o namoro. E aí então, uma geração bem recente
criou aquilo que nós conhecemos como ficar. E a geração contemporânea criou alguma coisa que eles nem dão nome. Porque ainda ficar tinha uma coisa do tipo, eu gosto. Hoje não é nem gostar, é tipo, vou usar. Você é um objeto de satisfação e ponto. E o que eu quero que você perceba é que a escalada da pecaminosidade humana tem levado o homem e a mulher cada vez mais fugir da sua responsabilidade. E com isso eu não estou falando que não é bom o noivado, ou que não devamos namorar, ou algo do tipo. Eu acho que até deve, pelas condições pecaminosas em que vivemos. Porém, esse cenário aponta para um problema mais profundo. E o problema mais profundo que enfrentamos é o problema de não olharmos para o amor que temos por alguém, e obviamente esse amor eros, olharmos para essa pessoa e assumirmos a responsabilidade de amarmos ela. Quando, há 17 anos atrás, eu conheci a Lari e olhei para ela e falei, essa mulher é a mulher da minha vida. Desde a primeira vez que eu olhei para ela, eu tinha convicção de que eu iria casar com ela. E durante todo o período de namoro, noivado, eu assumi essa responsabilidade de casar com ela. Assumi a bronca de amar a ela. Eu lembro que quando eu fui pedir a Lari em casamento para o meu sogro, ele chegou para mim e falou, tudo bem, eu deixo ela casar, mas se você quer casar, você tem que ter uma casa, porque quem quer casar, tem que ter uma casa, e essa foi a condição imposta pelo meu sogro, e eu agradeço a Deus por ele ter me imposto essa condição, porque de alguma forma isso me fez assumir responsabilidades, porque eu queria casar, eu queria ter a minha esposa. Então tomei providências para viabilizar a possibilidade de ter uma casa. Fiz um financiamento de 20 anos, pagando R$176 num loteamento na zona rural de Joinville, porque eu queria casar, e se essa era a condição, eu ia dar um jeito, porque eu estava assumindo a responsabilidade pelo casamento. E quando eu dou esse testemunho, eu não estou falando que isso compete apenas à questão financeira, profissional ou patrimonial, mas isso fala a respeito de tudo. Ei, casar exige coragem. Amém? Casar é um ato de coragem. Meu irmão, minha irmã, é necessário ter coragem para enfrentar o casamento e viver o casamento. E essa palavra que eu quero ministrar ao teu coração, ela não está direcionada a solteiros, também obviamente, mas ela especialmente está direcionada a quem está casado, e de alguma forma tem cedido à falta de coragem, ao medo de enfrentar as responsabilidades, as demandas do próprio casamento. E dessa forma, eu quero te convidar a ler a palavra de Deus junto comigo, que narra o momento do casamento, da união entre Maria e José, mãe e pai do menino Jesus. Olha só o verso de número 18 de Mateus capítulo 1. Foi assim que Jesus Cristo nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública.
Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. Não tenha medo. Não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. Fez o que o anjo lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e lhe deu o nome de Jesus, o Salvador do mundo. Vamos orar? Baixa a cabeça, fecha os olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, obrigado por sua palavra, obrigado pelo seu amor, por sua bondade que tem nos alcançado. Eu oro, Senhor, de modo muito especial, por homens, mulheres, casais, que estão sendo sucumbidos pelo medo. Eu clamo ao Senhor, que enquanto nessa noite meditamos na Tua palavra, o Senhor revista-nos da coragem necessária para enfrentarmos o casamento. O Senhor revista-nos da ousadia necessária para permanecermos juntos e lutarmos pelo nosso casamento. Deus, fala conosco. Espírito Santo, fala conosco. Ministra o nosso coração, corrija nossos pecados, como o Senhor fez através de anjos na vida de José. Fale conosco e diga-nos para não temermos, mas confiarmos em Ti, porque de fato nós precisamos e dependemos da Tua voz. Senhor, dá-nos discernimento, clareza daquilo que vamos ouvir. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. O que está acontecendo aqui nessa história é que Maria estava prometida em casamento. Vamos lá, dentro do nosso contexto e cultura, o que nós chamaríamos isso era noivado. Mas diferentemente da nossa cultura, o noivado no contexto de Maria e José era muito mais sério do que no nosso contexto. O noivado já era um contrato de casamento, e um contrato de casamento que não poderia ser desfeito de qualquer forma. Se um noivado se rompesse, o rompimento seria o divórcio. Portanto, dentro da cultura judaica, até mesmo o noivado já era olhado e percebido como uma grande responsabilidade. Não eram votos jogados ao vento, mas era um compromisso firmado entre o casal e também entre o casal e a comunidade. E o que acontece nessa história de Maria e José é que Maria, conforme Lucas escreve no seu evangelho, vai ter com a sua parenta em alguma cidade,
e lá durante 3 meses ela ficou. Então, estando prometida em casamento, ela retorna para Nazaré, e quando retorna para Nazaré, Maria se viu grávida. José olhou a mulher chegando e ela estava barriguda. De repente, Maria se encontrou grávida do Espírito Santo, não de José. E obviamente, conforme a profecia bíblica deixa isso evidente, isso deveria acontecer, por N motivos. Não quero entrar muito nesse mérito, porquê da doutrina do nascimento virginal, mas acho que é importante pelo menos deixar isso evidente, através de um comentário do Hendricks, que diz o seguinte: se Cristo tivesse sido filho de José e Maria por geração ordinária, ele teria sido uma pessoa humana, e como tal, um participante da culpa de Adão, e por isso um pecador, incapaz de salvar a si mesmo, também incapaz de livrar os outros de seus pecados. Para que pudesse nos salvar, o Redentor tinha de ser Deus e homem, homem sem pecado, numa só pessoa. A doutrina do nascimento virginal satisfaz todas essas exigências. Portanto, num contexto doutrinário, Jesus deveria ser concebido de forma virginal, porque de fato o Salvador precisava ser totalmente homem, como Jesus foi, mas também ao mesmo tempo precisava ser totalmente Deus, como Jesus foi. E dessa forma então, Jesus se constitui naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no segundo Adão, porque como o primeiro Adão, Jesus foi criado, foi gerado no ventre de Maria pelo próprio Deus. Então Deus se torna carne na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, perceba que o cenário da gravidez de Maria certamente está muito longe da imoralidade, muito pelo contrário, está muito próximo da santidade, está muito próximo da justiça, está muito próximo da retidão. Mas o fato é que o texto revela que Maria, agraciada por Deus, encontrou graças nos olhos do Senhor, e Deus decidiu incumbir ela de uma missão cósmica. Deus decidiu gerar o seu filho para se tornar carne através de uma jovem chamada Maria. E Maria assumiu essa responsabilidade, porque o próprio Espírito Santo já havia alertado. Portanto, Maria também não foi pega de supetão. Ela foi preparada e entendeu e compreendeu que isso era obra do Senhor. Porém, José era um homem justo. Qual é a qualidade de um homem justo? A qualidade de um homem justo é que ele faz o que é certo, ele faz o que é reto. O que é torto, o que é reto, o que é doce, o que é amargo é amargo. E dentro da sua justiça, José então descobriu que Maria estava grávida. Agora pense por um segundo, o que passou na mente de José? Essa Maria, o que aconteceu com ela? Ela foi para a casa de Isabel, de repente voltou assim? O que está acontecendo aqui? José, como homem comum, como qualquer um de nós, porém justo, ele olhou para aquela situação, e certamente aquela situação o constrangeu, o entristeceu e o deixou perplexo, porque eles estavam planejando um casamento. Você se recorda do seu noivado? Essa era a temporada de José.
Eles estavam pensando na festa, na celebração de casamento, eles estavam pensando no começo da vida deles, eles estavam pensando nos planos de futuro, e de repente Maria aparece grávida. De repente Maria volta de viagem grávida. E diante desse fato, o que o texto bíblico descreve é que José entrou em uma profunda reflexão. No verso de número 19, o texto bíblico diz: José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. José, percebendo que Maria estava grávida e de prontidão concluindo que Maria havia dado uns perdidos, ele falou: não tem como casar dessa forma. Como eu vou casar com uma mulher adúltera? Como eu vou casar com uma mulher que me traiu no noivado? Aliás, isso aqui já fica um bom conselho de José para nós. Pastor, meu namorado me traiu, o que eu faço? Separa, termina e foge. Se daqui 2 anos voltar crente, arrependido, aí vocês conversam de novo. Mas José, ponderando e considerando a lógica e a obviedade a partir da perspectiva da justiça, ele então decide romper o relacionamento. Entretanto, o que eu quero destacar aqui a respeito de José é o quanto José era um homem honroso e respeitoso. Porque conforme a cultura judaica e a tradição judaica, ainda que a lei romana não permitisse isso nos dias de José e Maria, conforme a lei judaica, uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada, deveria ser exposta à vergonha pública. Porém José não é como o homem, como as mulheres de hoje em dia, que quando traídos, que não foi o caso de José, mas potencialmente, vão para a praça pública e a internet e dizem: aquela mulher que eu estava, olha aqui a foto dela com outro cara, e quer envergonhar, e quer de alguma forma diminuir, rebaixar até o fim. José não. José amava Maria, José respeitava Maria. José só estava entristecido, porque os planos que eles haviam tido, agora estavam ruindo aparentemente, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não estava compreendendo em qual circunstância Maria se encontrou grávida. Mas o fato é que José preservou e deu preferência a Maria. José chegou para Maria e perguntou: Maria, como que você está grávida? Maria disse: eu não sei. Um anjo apareceu e falou que eu ficaria grávida, eu estou grávida. Maria, conta outra, Maria. José não saiu postando em rede social, não saiu envergonhando, não saiu batendo porta. José, como um homem justo, simplesmente decidiu romper o relacionamento e não expô-la à vergonha pública. Isso certamente tem muitas lições para algumas pessoas que porventura enfrentam isso, mas esse não é o foco dessa noite. A questão é que José, diante desse eminente descaminho do Senhor, José tem algumas atitudes exemplares diante do medo e do como ele assume a responsabilidade por Maria. No verso de número 20 do texto em que lemos, a palavra de Deus diz: enquanto ele pensava nisso, José estava lá matutando, pensando, tentando entender o que estava acontecendo. Um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo. Não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela
foi concebida pelo Espírito Santo. Obviamente que no caso aqui de José em relação a Maria, se tratava de um milagre que havia acontecido. Mas certamente, aquilo que o anjo falou a José, também eu creio que Deus está falando conosco essa noite. Maridos, esposas, não tenham medo. Não tenha medo. E por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque durante algum tempo, no meu casamento, eu fui sediado e fui tentado a ter medo. Já compartilhei com a igreja diversas vezes que os nossos 5 primeiros anos de casamento, eu e minha esposa, foram bem complicados. E nesse tempo, o meu coração se enchia de angústia, de medo, de que eu seria uma pessoa infeliz, de que eu teria que suportar uma mulher briguenta, gritona para o resto da vida, de que eu teria que tolerar todo tipo de coisa que não concordava, que meu senso de justiça dizia que eu não deveria tolerar. Na minha impressão, eu tinha a clara convicção de que eu havia sabotado a minha juventude e havia me entregue a uma mulher que por fim, na minha vida, não conseguiria entregar aquilo que nós havíamos planejado. Medo. E talvez existam entre nós aqui maridos com medo, porque, por exemplo, talvez algumas esposas estejam enfrentando depressão, transtornos. Talvez são aqui esposas com medo, porque seu marido tem passado por um vale, a sua moralidade começou a se tornar duvidosa, algumas atitudes estranhas que você não havia visto ainda ele tomando no passado, de repente começaram a surgir. E a palavra que eu quero plantar no teu coração nessa noite é uma palavra de coragem. Não tenha medo. Não tenha medo de lutar pelo seu casamento. Não tenha medo de lutar pelo seu amor. Não tenha medo de lutar pela sua esposa. Não tenha medo de lutar pelo seu marido, porque valerá a pena toda a luta que você desempenhar em nome do amor que Deus plantou no seu coração por sua esposa. Quem entra no casamento com medo assina um atestado de fracasso antes mesmo de ele começar. Eu tenho dito isso, repito isso. O casamento exige uma entrega plena. E esse talvez seja um dos bons motivos pelo qual não é nem um pouco saudável emocionalmente solteiros ficarem se relacionando com N namoradas, N noivos e noivas até chegar ao casamento. Porque essas marcas de namoros frustrados, essas marcas de noivados frustrados, podem acarretar em uma postura de medo ao encarar o casamento. E então, muitas mulheres, talvez ainda há anos casadas, ficam repletas de medo. E talvez o que muitas não percebem é que esse medo é produto de uma traição lá na sua juventude. Esse medo é produto de um abuso lá na sua infância. E talvez o que você não perceba é que aquilo que você percebe no seu casamento como tão problemático, na verdade é fruto da sua postura de medo, que não o faz amar plenamente. O anjo chegou até José e disse: não tenha medo. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Não tenha medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo quando você não consegue entender certas coisas. Doenças, enfermidades, problemas, crises nos pegam de surpresa, sim ou não? Não tenha medo. Não tenha medo, porque certamente
as piores histórias de se viver são as melhores para se testemunhar. Deus surpreende-nos quando nós revestimos de fé e de coragem para enfrentarmos circunstâncias inexplicáveis, mas ainda assim confiando no Senhor. Não tenha medo da opinião pública. Você já parou para pensar se José tivesse perguntado aos seus amigos o que eles pensavam de ele casar ou não com Maria? O que seus amigos teriam dito? Ô, seu corno, você não está vendo o que aconteceu? Mas José ouviu a voz de Deus, e isso bastou. José estava firmado na voz do Senhor, e isso bastou. Infelizmente, por sermos uma geração tão medrosa, muitos de nós pautam a sua vida a partir da influência dos paradigmas, dos estigmas que a opinião pública lança sobre nós, enquanto, pelo contrário, deveríamos ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, olharmos com coragem para o casamento. Não tenha medo quando você se encontra confuso. José tinha medo do que estava no ventre de Maria, mas no ventre de Maria estava o Salvador do mundo. Você já parou para pensar que o medo de José poderia ter arrancado dele a oportunidade de ser coparticipante da salvação do mundo? José, por medo, poderia ter negligenciado sua responsabilidade matrimonial assumida no noivado, e dessa forma não ser participante do projeto de Deus, que Deus havia planejado para que ele fizesse parte. Portanto, olhe para quem está ao teu lado e diga assim: não tenha medo de amar. Não tenha medo. Você está num casamento, ame a tua esposa. Ah, pastor, não sei não, essa mulher aqui. Meu irmão, pense muito antes de casar. Mas tendo casado, não tenha medo de amar a sua esposa. Se entregue por ela como Cristo se entregou pela igreja. Esposa, não tenha medo de amar o seu marido. Ah, pastor, mas você não sabe o homem que eu tenho. Meu irmão, você deveria ter pensado muito bem antes de se casar. Agora que se casou, não tenha medo de submeter ao seu marido como ao Senhor. Não tenha medo de viver o casamento como ele deve ser vivido. Porque certamente, se você não viver o casamento como ele deve ser vivido, e não amar sua esposa e marido como você deve amar, isso é um assinado e um atestado de fracasso eminente. É só uma questão de tempo. Portanto, não tenha medo de amar sua esposa, não tenha medo de amar o seu marido. Ame completamente, se entregue completamente. Adão e Eva viviam no jardim e não tinham vergonha um do outro. Casamento precisa ser sem vergonha. Aleluia. Sem vergonha, sem medo, sem reservas. Eu fico extremamente preocupado com alguns casais que, por exemplo, meu marido tem senha no WhatsApp. Para quê? Eu acho a esposa que se preocupa com isso bem maluca, mas acho também que o marido que coloca uma senha bem duvidoso. Então os dois estão errados. A minha esposa, ela tem acesso a tudo, 100%, não existe nada, absolutamente nada na minha vida que está encoberto para a minha esposa. Por quê? Porque eu vivo o casamento como ele deve ser vivido, sem medo. Eu decidi casar com ela.
E se eu decidir casar com ela, eu estou inteiro no meu casamento. Não é com uma parte de mim, é com toda a minha vida, é com toda a minha história, é com quem eu sou, com meus erros, acertos, com meus fracassos, derrotas, com minhas fraquezas, tudo está descoberto. E de igual forma ela em relação a mim. O casamento precisa ser encarado sem medo. Assuma o que é ser uma só carne. Assuma o que é estar casado. Eu digo isso porque eu vejo alguns casais cometendo erros tão primários e tão simbólicos em relação a isso. Por exemplo, minha esposa tem o dinheiro dela, eu tenho o meu dinheiro. Tudo bem ser dessa forma? Tudo bem, você tem direito de fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Você administra como você quiser a sua casa, mas é estranho. Não posso deixar de falar que é estranho. Como assim? A tua esposa vai para o Serasa, você não? O que está acontecendo? Teu marido vai passar fome, você não? Meu marido está desempregado, eu estou buscando uma cesta básica para ele. Casar é um ato de coragem. Ou você entra com tudo, ou nem entra. Porque casamento exige coragem para se entregar um para o outro de forma completa e total. Verso 21, o anjo diz: ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor lhe tinha dito por meio do profeta. José foi revestido de coragem para enfrentar o casamento, mas não apenas para enfrentar o casamento, para submeter-se à vontade de Deus. Meus irmãos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os planos de Deus não são os nossos planos. Tão alto quanto é os céus da terra, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Cabe ao homem fazer planos, cabe a Deus estragar o plano dos homens. Deus tem caminhos diferentes dos nossos. José tinha um plano. A gente vai fazer um casamento lindo, todo mundo vai estar lá, nossos familiares, a gente vai festejar, a gente vai celebrar, a gente vai fazer um book de fotos bregas, para lembrar para o resto da vida. E de repente esse plano ruiu. Deus tinha outro caminho. E diante desse outro caminho, José teve que ter coragem para se submeter ao que Deus estava fazendo de forma diferente daquilo que ele havia planejado. Eu compartilhei ainda algumas semanas atrás acerca do meu testemunho e da Lara em relação aos nossos planos. Não fazia nem de longe parte dos nossos planos fundar uma igreja, pastorear e dedicar a nossa vida à obra do Senhor. Não fazia parte dos nossos planos, porém fazia parte dos planos de Deus. E fazendo parte dos planos de Deus, eu tive coragem para me submeter à vontade do Senhor. E por sua vez a Lari posteriormente também teve coragem para se submeter aos planos e caminhos do Senhor. Você e sua esposa devem ter planos, mas não se surpreendam quando descobrirem que Deus tem outros. Talvez você casou e de repente você descobriu uma doença degenerativa na sua esposa. Que Deus te dê coragem para amar sua esposa até o fim. Que Deus te dê coragem para amar e cumprir os seus votos até o fim. Talvez você casou e descobriu um passado do seu marido complicado. Que Deus te dê coragem para ajudar o seu marido a consertar esse passado.
Que Deus te dê coragem para se submeter a coisas inexplicáveis que acontecem. Ou você acha que nós estamos isentos de doenças? Ou você acha que nós estamos isentos de crises? Ou você acha que não bate na porta de pessoas que casam bem situações extremamente complicadas? É óbvio que bate. E a minha oração nessa noite, por você que está casado e por você que um dia vai casar, aleluia, receba essa palavra, é que Deus te dê coragem para viver o casamento, para assumir a responsabilidade de estar casado. Que você tenha coragem para suportar, não no sentido pejorativo, mas no sentido adjetivo, a sua esposa, se porventura ela tiver bipolaridade. Que você tenha coragem disso. Que você tenha coragem de suportar o seu marido se ele passar por um burnout. Que você tenha coragem de suportar o seu casamento se vocês passarem por uma crise financeira severa. Tenha coragem. Casamento não é quando tudo dá certo. Casamento é até que a morte nos separe. E por isso casar é um ato de coragem. E por isso que estar no casamento é um ato de coragem. E é um ato de coragem que nós devemos ter. É um ato de coragem que você deve ter. Que no nome de Jesus você não tenha que passar por isso. Mas você já pensou se tiver que passar por isso? Se, por exemplo, você tiver que trocar a fralda do seu marido, porque ele foi acometido de uma doença gravíssima, você está disponível para isso? Ou não? Ou seu casamento é só rosas, bolos, festas e fotos? Que você não tenha que passar por isso, mas você está disposto e disposta e com coragem para talvez passar por uma falência e ter que reconstruir tudo de novo? Casamento exige coragem. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu mais tenho visto é gente medrosa dentro de casamento. Ah, pastor, eu quero deixar meu casamento porque meu marido é assim, assim, assado. E aí as pessoas vão inventando umas ficções meio malucas assim, sabe? Pastor, é adultério olhar? Porque Jesus fala que se olhar é adultério. Pastor, é justificável o abandono emocional dentro de casa? E vão tentando achar tudo quanto é justificativa para justificar o medo. E eu quero abrir meu coração para você. Eu tenho empatia por pessoas assim. Eu entendo o seu medo e me compadeço do seu medo. Entretanto, enquanto houver um pingo de esperança, que eu e você tenhamos coragem para lutar pelo nosso amor, coragem para lutar pelo nosso casamento. Eu já tive coragem para lutar pela minha esposa, e ela também já teve coragem de lutar por mim, e nós temos coragem de lutar um pelo outro. Teve uma ocasião em que eu estava sendo bem perseguido e ameaçado de algumas maneiras, e a minha esposa estava com meus filhos em uma farmácia aqui em Joinville, e uma pessoa ameaçou a minha esposa e ameaçou nossa família, estando ela sozinha com os meus filhos, e me ameaçou de morte por consequência a ela, dizendo que sabia onde ela morava, sabia onde ela estava indo. E meu irmão, muitas mulheres diante disso dão no pé. Eu, arrumar problema de crente. E se existe uma mulher que eu honro, é a minha esposa, porque ela tem coragem de cuidar da nossa casa quando eu tenho que viajar semanas a fio. Talvez algumas pessoas olham para isso e acham super divertido viajar o Brasil inteiro. Deixa eu lhe falar, deixou de ser divertido já há 6 anos atrás.
Depois do 10º voo, o avião se torna a pior tortura que você pode passar. Mas a minha esposa, pela graça do Senhor, se tornou uma mulher corajosa para lutar pela vontade de Deus, corajosa para lutar por mim, corajosa para lutar pelos meus filhos, corajosa para lutar pelo nosso casamento, e que no nome de Jesus você também seja revestido de coragem. Mulher, coragem para lutar pelo seu marido. Marido, coragem para lutar pela sua esposa. Pais, coragem para lutar pelos seus filhos. Por fim, eu quero destacar mais uma atitude de José, que eu acho formidável. Verso 24: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. Maridos que não estão dispostos ao sacrifício por suas esposas, casaram consigo mesmos e não com sua esposa. José se mostra virtuoso e alguém que ama de fato Maria, ao ponto de assumir o filho que era do Espírito Santo, assumir a vergonha pública, contrariar a opinião pública, mudar seus planos porque Deus havia mudado, ir por outra rota porque Deus havia ido, e ainda assim, assumindo Maria, José não tirou nenhuma casquinha de Maria. José esperou até o filho nascer, para que então depois o casamento fosse consumado. De fato, o Salvador do mundo precisava de um homem como José, como padrasto. De fato, o Salvador do mundo precisava de uma mulher como Maria, para levá-lo no ventre. Porque talvez, se fosse alguns da nossa geração, teriam abortado o Salvador, por causa do medo de gerar. Talvez, se fosse na nossa geração, alguns teriam fugido do relacionamento, por causa da vergonha. Talvez, se fosse na nossa geração, alguns pais teriam abandonado a sua casa, para não lidar com a vergonha de ter um filho que não era seu. Porém, José e Maria, revestidos de coragem, lutam um pelo outro. E meu irmão, essa história não acaba assim. Se você for ler Mateus capítulo 2, você vai ver que os magos do Oriente alertaram eles acerca da perseguição de Herodes, e a família José, Maria, Jesus tiveram que fugir para o Egito e ficar escondido no Egito durante anos. Você percebe? José mudou todos os planos da vida dele. José mudou a profissão dele, José mudou o que ele sonhava, o que ele planejava. José abandonou o financiamento da casa própria que ele tinha. José fugiu para assumir o amor que ele tinha por Maria. Maria assumiu o casamento, e ambos lutaram pelo casamento. E essa mensagem nessa noite só tem a intenção de dizer para você: lute pelo seu casamento. Tenha coragem de lutar pelo seu casamento. Ah, pastor, mas meu casamento é horrível. Você consegue mais um pouco? Existe mais um pouco de fé e esperança? Lute mais um pouco. Ah, pastor, mas eu não acredito que minha esposa vai mudar. Lute mais um pouco. Você consegue? Dá para suportar mais algumas ofensas? Dá. Ou você é de açúcar? Você consegue administrar mais um pouco alguns problemas conjugais? É possível. Então lute pelo seu casamento, porque as piores histórias de viver são as melhores de contar. Que no nome de Jesus nós tenhamos muitos testemunhos da graça de Deus que transformou histórias conjugais.
Amém. Você recebe essa palavra sobre o seu casamento? Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Essa história conta-nos sobre a coragem de José e de Maria, mas também conta-nos acerca dos planos de Deus. Deus gerou seu Filho Jesus Cristo no ventre de Maria, para que Jesus se tornasse o Salvador do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus te amou. A maior loucura, você acha que é loucura amar tua esposa? Deus te amar, filho. Deus me amou, Deus te amou. E no amor de Deus, Ele assumiu a responsabilidade de nos amar, indo até as últimas consequências, e entregando seu Filho para morrer em nosso lugar, para que por meio do sacrifício de Cristo, nós fôssemos perdoados e salvos. Isso é amor, gente. Deus nos ensina como maridos a amar, como esposas a amar. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso favor. E eu quero concluir essa noite dizendo: Deus abriu um caminho para que sejamos salvos, e esse caminho se chama Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. O caminho estreito, a porta das ovelhas, o bom pastor, Jesus, é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Dessa forma eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Deus nos amou. Deus nos amou e providenciou um caminho para que sejamos salvos, para que sejamos perdoados, para que tenhamos vida. Por isso, você está aqui ou acompanhando essa transmissão, você reconhece que não tem uma vida com Deus. O que eu quero dizer é que a tua vida com Deus não depende do quanto você o ama, mas dependeu do quanto Ele te amou. Ele se entregou em teu favor. E por isso, graciosamente, o Senhor está com mãos estendidas para transformar a tua história, perdoar os seus pecados e te fazer uma nova criatura, te dar uma nova história. Por isso, se você não tem uma vida com Deus, mas anseia, deseja ter uma vida com o Senhor, no seu íntimo do coração, você crê que Jesus te ama e pode te salvar e te dar uma nova vida. Se você é essa pessoa, onde você está? De cabeça baixa, olhos fechados, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus. Aí no seu lugar mesmo, se você anseia ter uma vida com Deus, se você anseia conhecer a Deus, aí no seu lugar, repita essa oração comigo, diga assim a Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que eu preciso de salvação, que eu preciso de perdão. Jesus,
eu creio que tu me amou, e que teu amor é suficiente para me dar uma nova história. Por isso, Jesus, eu me rendo ao teu amor, e reconheço que tu és o Senhor sobre todas as coisas. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu oro dessa forma e me coloco diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por sua vida. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na tua história. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Você que fez essa oração, levante uma das suas mãos. Amém, aleluia, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, onde você está mesmo, aí no seu lugar, coloque-se em pé nesse momento. Nós queremos orar por você. Deus está fazendo algo sobrenatural na tua história hoje. Se você está acompanhando essa transmissão e fez essa oração também se rendendo a Jesus, eu quero lhe encorajar a colocar nos comentários: eu me rendo a Jesus. Também queremos orar por sua vida. Eu quero convidar a igreja que está próxima a esses irmãos a abraçá-los e a me ajudar em oração por eles. Deus está fazendo algo lindo, maravilhoso no nosso meio essa noite. Pessoas estão sendo resgatadas pelo amor e pela bondade do Senhor. Você que está sentado, estenda as suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Deus, tu és todo poderoso, Deus do impossível, Deus que pode mudar, transformar histórias, fazer novas todas as coisas. Senhor, nós clamamos a Ti. Abençoa essas pessoas e de uma forma inexplicável inunda-nos com sua graça, com sua bondade, com sua misericórdia, com a esperança que vem do Senhor. Derrama sobre eles da tua alegria, da paz que excede a todo entendimento, e que hoje comece uma história nova com o Senhor. Faz novas todas as coisas, Senhor, e leva-os a viverem uma vida eterna com o Senhor a partir daqui. Como igreja, nós nos alegramos, celebramos ao Senhor, porque cremos que ninguém vem ao Senhor se o Senhor mesmo não o chamar. E por isso, Pai, os acolhemos no nosso meio como parte da nossa família na fé, e clamamos ao Senhor, que o Senhor possa dar a eles da sua vida. Oramos por eles, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas, se alegrar no Senhor, glória a Deus.